TV Cidade. Faculdade especializada na área de saúde do Rio Grande do Sul, a FASURGS oferece curso de graduação e de pós-graduação em odontologia. Localizada em Passo Fundo, no Boqueirão, na Rua Angélica Otto, número 160, junto ao Instituto Menino Deus. A FASURGS conta com uma ótima estrutura que será ampliada com a construção de mais um prédio. Possui clínicas, laboratórios e centro cirúrgico com instalações de última geração, onde são realizadas atividades práticas dos alunos da graduação e da pós-graduação, com acompanhamento de professores em prol da comunidade. FASURGS, o novo é você quem faz. O Residencial Geriátrico São Francisco é uma casa de repouso e centro de atenção ao idoso, que proporciona à terceira idade um ambiente acolhedor, alegre e aconchegante, onde se encontra a maior alegria de viver. Um lugar com atividades que proporcionam prazer e socialização, com equipe multidisciplinar, qualificada, com experiência e motivação para prestar um atendimento zelando pela autonomia, cuidado e segurança do hóspede. Residencial Geriátrico São Francisco, na Rua Dr. Luiz Augusto Exel, 65, telefone 54 3312 7523. O Hospital São Vicente de Paulo acredita nas experiências, nas emoções e no amor. Entre seus princípios, a dedicação, o respeito e o profissionalismo são fundamentais. Por isso, as histórias aqui vividas fazem bater mais forte o coração dessa instituição, que há mais de 95 anos é a marca da saúde. Hospital São Vicente de Paulo, a vida feita de experiências, emoções e amor. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil, no Boqueirão. Suprimentos de informática, material para escritório, material para artesanato, xerox, impressões, internet, plastificações, encadernação e digitação. Ligue e solicite sua teleentrega. Telefone 3581-3503. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil 2092, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Veterinária Clinvet. Atendimento veterinário pela doutora Regina Conceição. Banho e tosa, hotel, taxi dog, pet shop, atendemos emergência e procedimentos cirúrgicos, ultrassom, bolsas de sangue. Ministramos curso de auxiliar veterinário e pet shop. Veterinária Clinvet, na Rua Alferes Rodrigues, 558, em frente ao Antigo Gaúcho, no Boqueirão. Telefone 3313-4400. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmera fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade desta semana no canal 26 da NET em Passo Fundo, com a apresentação de Saúl Spinelli e de Carlos Alberto Damiani, entrevista do Dr. Lucas Schmitz. Nós vamos falar sobre obesidade e os recursos que estão à disposição para as pessoas que querem fazer tratamentos e até mesmo cirurgia. Nós temos o oferecimento, a parceria, o patrocínio de Hospital São Vicente de Paulo.
de Floricultura Passo Verde, Clínica Clinvet, Requinte Restaurante, também Líder Papelaria, Fazurgues e Residencial Geriátrico São Francisco. Esse programa, além de passar na NET, no canal 26, também pode ser acessado na rede do Facebook e também no YouTube. Dr. Lucas, olá, é uma satisfação lhe receber no programa Comunidade. Satisfação é minha, Saul, sempre que participei, né, foram boas conversas e sempre tentando trazer para a população aí a elucidação de alguns temas importantes e dessa vez a obesidade. Né? Tá bom. Dr. Lucas, hoje é um tema local, estadual, nacional e até mesmo internacional. A gente sabe que, inclusive, nos Estados Unidos, hoje, uma preocupação grande da saúde pública daquele país, e do Brasil não é diferente, é a obesidade. Nós temos milhões de brasileiros obesos e, pasmem, está chegando também na infância essa situação, porque crianças e adolescentes também com o mesmo problema. Eu gostaria de lhe perguntar, primeiramente, um quadro desta questão da obesidade no Brasil. Como é que nós estamos? É realmente preocupante essa situação? Para depois a gente falar dos recursos, inclusive de cirurgia, que tem sido utilizado e dado ótimos resultados. Não, sem dúvida é preocupante, né? Há poucos meses atrás saiu uma pesquisa mostrando que mais da metade da população brasileira ela estava acima do peso ideal. Né? Então, mais da metade acima do peso ideal. Isso é muito preocupante. E nós já temos em torno de 17% da população em níveis de obesidade que a gente chama de obesidade mórbida, né? Uma obesidade que traz outros problemas e que acabam até levando o paciente a complicações graves e muitas vezes até a morte em função disso. Né? Então, o quadro, sem dúvida, é preocupante. E como você mesmo dissesse, isso já está afetando as crianças. Né? E há pouco tempo atrás também, uma pesquisa americana mostrou que se lá nos Estados Unidos continuar essa evolução da obesidade, que nós estamos chegando lá, até 2090 praticamente 100% da população americana vai ser obesa. Então, a gente está se igualando a eles, e isso é muito preocupante. A única coisa que vai acabar lá é o bullying, né? Porque se é 100% gordo, acabou o problema de chamar de gordinho aqui, gordinho ali. Só que lá a alimentação, tirando a brincadeira, né? Nos Estados Unidos tem a questão da alimentação, que é muito em cima da questão de fast food, questão de X, questão de batata frita, o próprio refrigerante que substitui, inclusive, a água para alguns americanos, né? Mas essa realidade não é diferente da nossa, né, Saul? Hoje até em função do trabalho. Hoje a gente trabalha muito, tem pouco tempo para voltar para casa na hora do meio-dia, fazer uma comida saudável. Então hoje se come na rua, o mais acessível ali não é um suco, é o refrigerante, está em todas as portas de comércio, você tem uma oportunidade de comprar um refrigerante. Né? A criançada já interage cada vez mais cedo com esse tipo de alimentação. Né? Então eu acho que também é mudança de hábito, né, Saul? É isso que a gente vai precisar. Há uma preocupação com os norte-americanos em relação a isso, mas nós temos que nos preocupar muito com isso, porque a situação ela já é crítica, né, e a gente não pode deixar isso se agravar. Tá certo. Doutor Lucas, vamos entrar na questão dos recursos que nós temos aí, cirurgia, tratamentos, mas eu quero lhe perguntar o seguinte, por exemplo, hoje a maioria dos seus pacientes que lhe procuram, qual é a faixa etária? Olha só, hoje a gente tem a faixa etária a mais ampla possível. A gente já operou pacientes de 16 anos, até que é a idade mínima que se pode operar pacientes com essa doença. No Brasil, a legislação permite operar a partir de 16 anos. E já temos pacientes assim com uma certa idade, né, de 65, 67 anos, que foram operados também. Que é um mundo completamente diferente. Operar um paciente de baixa idade, um paciente com mais idade, são pessoas distintas para serem operadas. Se abstendo da questão da idade, seja 16, 18, 20, 30 ou 60 anos,
qual é o quadro que o paciente tem que apresentar que se diz, não, neste quadro, nesta situação, o recurso é a cirurgia? Normalmente são pacientes que já têm obesidade há alguns anos, né, que já tentaram tratamentos clínicos por pelo menos 2 anos de tentativas de tratamento clínico. Quando eu falo tratamento clínico, a gente inclui aqui um acompanhamento nutricional, atividade física, muitas vezes uso de medicações, né, que hoje elas estão mais restritas, inclusive há uma movimentação para que isso se torne de novo acessível, as medicações anorexígenas, né, que a gente chamava, que saíram de mercado. Então há uma movimentação para tentar melhorar esse tratamento, até em função desse quadro que se tem hoje no Brasil, né, com mais da metade da população acima do peso. Então o paciente que já tentou esse tratamento clínico por um tempo razoável aí, e que tem um nível de obesidade que é considerado grave, né, que quando a obesidade se torna uma doença que propicia o aparecimento de outras doenças, aí a gente indica a cirurgia. Sendo mais objetivo, a gente sempre indica essa cirurgia para pacientes que têm o índice de massa corporal. E isso é um cálculo e é muito fácil, o pessoal acessa a internet hoje e acha o IMC. O IMC é o índice de massa corporal, que é um cálculo que se faz uma divisão do peso pela altura ao quadrado, isso vai dar um número, e esse número, se ele for de 35 para cima, né, o paciente já pode ser incluído para pacientes candidatos à cirurgia. De 35 a 40, esse paciente não basta ter esse índice acima de 35. Entre 35 e 40, o paciente tem que ter alguma doença associada para justificar a cirurgia. Quais doenças seriam? Doenças que são agravadas pela obesidade, que a obesidade faz elas aparecerem, que agravam a saúde do paciente e que tem uma relação importante com a obesidade. Que doenças seriam essas? Hipertensão, diabetes, apneia do sono, as dislipidemias, que são problemas de colesterol, triglicerídeo. Então, não adianta doenças como depressão, né, doenças ortopédicas que muitas vezes debilitam a vida desse paciente. Então, doenças que têm uma relação importante com a obesidade, uma relação direta, e que a gente sabe que vão provocar um dano à saúde desse paciente e muitas vezes levar à morte ele muito antes do que ele pensa. Hoje se sabe que o paciente que tem essas doenças acompanhadas de obesidade, só a partir de 40 anos de idade eles já perdem em torno de 15 anos de vida em relação ao paciente que não é obeso, né? Bom, por que existe esse índice, né? E se diz que pacientes que têm abaixo disso não se pode operar? Na verdade, é um cálculo muito simples, Saul. A gente tem que analisar os riscos que uma cirurgia tem. A gente nunca pode oferecer um tratamento quando o tratamento oferece mais risco que a doença. Correto. Então, é por isso que existe esse índice para nortear, e a legislação ela é muito rígida nesse quesito. Tá para mudar? Tá para mudar. Já existem trabalhos mostrando que existe vantagem em operar pacientes com diabetes com IMC abaixo de 35, mas ainda não é realidade na nossa legislação. Nós vamos ao intervalo e depois nós vamos saber aqui do Dr. Lucas Schmitz, aqui no canal 26, como funciona a cirurgia. Quanto tempo o paciente leva para perder aquele excesso de peso? O que melhora na vida de um paciente que tem 100, 120, 130 quilos e que 60 quilos é acima do peso natural, do peso normal. O que pode causar a diabetes, a hipertensão, o colesterol na vida desse cidadão. Efetivamente, o que pode mudar na vida depois da cirurgia. Depois do intervalo, nós aqui no canal 26, no programa Comunidade, com Saul Spinelli e Carlos Alberto Damiani, com o Dr. Lucas Schmitz, com oferecimento do Hospital São Vicente, da Floricultura Passo Verde, também da Clínica Clinvet, do Requinte Restaurante, da Líder Papelaria,
da FASURGS e também do Residencial Geriátrico São Francisco. Eu vou e volto já já. Programa Comunidade. Requinte Restaurante. Entre saladas e pratos quentes são 45 pratos. Peixe todos os dias e ao sábado feijoada completa e salmão grelhado. Domingos, camarão à milanesa e cordeiro assado. Sobremesa e cafezinho é cortesia. Disponibilizamos nossos pratos e nossas dependências para o seu evento. Requinte Restaurante, no Shopping Bento Brasil, Altos do Banco do Brasil. Telefone 3317 1511. Floricultura Passo Verde. Elegância e bom gosto para presentear. Buquês de flores, arranjos, cestas acompanhadas de vinhos, bombons e pelúcias. Você dá a sugestão de presentes e nós elaboramos, sempre cuidando na variedade e inovação. Conheça também a nossa linha de orquídeas. Floricultura Passo Verde, na Avenida Brasil, 2152, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Telefone 3314 3750. Funerária M Prado Serviços Póstumos, legalmente credenciado ao Crematório Memorial Veracruz. Assessoramos a celebração de despedida. Funerária M Prado Serviços Póstumos, assistência certa no momento que você precisa. Programa Comunidade. Estamos de volta com o programa Comunidade. Dr. Lucas Schmitz fala conosco aqui sobre a questão da obesidade, das cirurgias que podem ser feitas para diminuir o peso e resolver os problemas das nossas doenças aí, como diabetes, hipertensão e tantas outras, né? Doutor Lucas, o senhor falava na questão da idade, da massa corporal. Hoje, quais são as cirurgias que estão à disposição da comunidade para essa situação? Bom, Saul, em primeiro lugar eu gostaria de fazer um esclarecimento até para a população, né? Ter um entendimento que colocação de balão intragástrico não é considerada uma cirurgia, tá? Inclusive a colocação do balão intragástrico, ele entra dentro do tratamento clínico da obesidade. É um tratamento endoscópico, né, que ajuda o paciente a perder peso, mas que não tem aquele efeito a longo prazo como a cirurgia tem. Então é bom fazer esse esclarecimento para as pessoas entenderem. Dentro do campo da cirurgia especificamente, então, os procedimentos em que a gente corta o estômago, reduz o tamanho do estômago, desvia o estômago e encurta o tamanho do intestino, que são as técnicas que geralmente apresentam, a gente tem uma que, sem dúvida nenhuma, é uma das técnicas mais conhecidas já há mais tempo, realizada em todo o mundo, que se chama bypass gástrico. Bypass é uma palavra em inglês, se chama desvio, então desvio gástrico quer dizer desvio do estômago. Nessa técnica a gente reduz o tamanho do estômago para o público ter uma noção. O nosso estômago normalmente ele tem a capacidade de 1,5 litro de secreção. E nessa cirurgia a gente reduz o tamanho do estômago para 50 ml, mais ou menos o tamanho de um copinho de cafezinho daqueles pequenininhos. Então há uma redução importante. Com isso, a gente leva um efeito que a gente chama de restrição. Então o paciente não vai conseguir comer como ele comia antes, né? Um outro efeito dessa cirurgia é um desvio que a gente faz no intestino. O intestino ele serve para absorver os alimentos. Ele absorve alimentos e absorve as gorduras também. Quando a gente desvia uma parte do intestino, essa gordura ela deixa de ser absorvida na quantidade que era absorvida, né? E isso também ajuda no emagrecimento. Então, nessa cirurgia a gente tem esses dois efeitos. O paciente ele não come tanto como comia antes e também não absorve tanto como absorvia antes. Tem mais um efeito que também acontece nessa cirurgia, que é um efeito hormonal. Esse não aparece para nós, mas é um efeito hormonal que acontece, em que alguns hormônios deixam de ser produzidos, né? Como, por exemplo, a grelina, que é o hormônio da fome, né? Com isso o paciente perde o apetite.
E aí, muitas vezes, o paciente até fica com medo, doutor, mas vai reduzir o tamanho do meu estômago, mas eu tenho fome, eu gosto de comer, e como é que vai ser depois com o apetite que eu tenho? Né? Então, isso não existe essa preocupação, na verdade, porque reduz muito o apetite do paciente pelas alterações hormonais. Né? Então, esses 3 efeitos nessa cirurgia, hoje, com essa técnica bem sistematizada, a gente consegue ter resultados surpreendentes. No bypass, por exemplo, os pacientes conseguem perder em torno de 80% do excesso de peso. Eu quero lhe fazer algumas perguntas assim, por exemplo, questão de proteínas que o corpo acaba precisando, né? Tá? E com a redução do estômago, vai ser controlado, vai ser cuidado essa questão, né? O senhor falou, reduz lá pequenininho. O pessoal normalmente diz assim que o estômago dilata, né? Olha, tu tanto comer, agora teu estômago está dilatado. Teu estômago era pequeno. Isso é verdade? E a questão das proteínas? Na verdade, Saul, as proteínas elas vão ser bem absorvidas, não há problema quanto a isso, né? Existem técnicas que são mais agressivas, em que o desvio do intestino ele é muito maior e aí sim podem causar problemas na absorção de proteínas e muitas vezes até levar a uma desnutrição. Né? Não é a realidade do bypass. Né? O bypass ele tem uma particularidade, que como a gente desvia uma parte do intestino que se chama duodeno, aí vai acontecer a absorção do ferro. Então é muito mais comum o paciente ter anemia, que normalmente é uma anemia leve e que não acontece em todos os pacientes, né? E que ela é muito bem tratada com medicações do que propriamente a falta de proteínas. Uma outra coisa é a questão das vitaminas, né? Como a gente deixa de absorver parte das gorduras e as vitaminas elas dependem da gordura para ser absorvida, então isso também é uma outra questão. O paciente vai diminuir um pouco a absorção de algumas vitaminas, como a vitamina B12, como o ácido fólico. Como é que se resolve assim? Isso normalmente é bem resolvido com medicações que o paciente tem que tomar. Normalmente o paciente, depois que faz essa cirurgia, ele tem que tomar vitamina para o resto da vida. Né? E normalmente é comprimido, via oral, que ele toma tranquilo e ele consegue o suporte que precisa para o restante da vida. Com esse sem aquele prejuízo das doenças. Muito pelo contrário, só com benefícios. Doutor, nós estamos no finalzinho, mas eu quero esclarecer 2 dúvidas importantes aí da minha ICID, que é para o paciente que está na iminência, de repente, procurar esse recurso. Quanto tempo a cirurgia dura? Você fica hospitalizado muito tempo? Recebe alta logo? Como é que fica? Olha, normalmente, eu sempre digo para o paciente nunca marcar um compromisso logo depois da cirurgia, né? Porque a cirurgia ela tem hora para começar e não tem hora para terminar. Né? Vamos comemorar com churrasco, aí não dá, né? Então, a cirurgia, ela em média, ela demora em torno de 2 horas, vamos deixar assim. Tem cirurgias que são mais rápidas, outras cirurgias são mais difíceis. Né? Uma cirurgia pode demorar, às vezes, 4, 5 horas. As pessoas têm que ter a noção que, por dentro, nós somos diferentes como a gente é por fora. Às vezes a pessoa tem um estômago mais profundo, mais aderido, às vezes já tem cirurgia prévia, já foi mexido, isso dá mais trabalho e acaba demorando mais a cirurgia. Então, mas em média, 2 horas. Né? O paciente normalmente fica aí, em média, 3 dias internado, né? E depois ele segue um acompanhamento que é vitalício, um acompanhamento para toda a vida com a equipe que operou ele. Correto. E a última pergunta é a respeito da perda de peso. Né? Eu já vi gente dizendo, mas eu perdi 30 quilos, eu perdi 80 quilos, eu perdi 60 quilos. Isso tem um período ali calculado? Essa perda de peso ela é proporcional ao peso inicial do paciente. Na verdade, a gente fala que, em média, 70%, 80% do excesso de peso o paciente vai perder com essa cirurgia. Se o paciente não atrapalhar, porque tem paciente que atrapalha, né? E isso é uma coisa que a pessoa tem que colocar na cabeça. A coisa mais importante para quem vai fazer cirurgia bariátrica é o seguinte: saber que aquele dia que ele vai ser operado não é o dia da cirurgia. Aquele dia é o dia para a mudança da vida dele. Ele tem que criar hábitos novos, ele tem que fazer atividade física, ele tem que saber comer de forma saudável, tem que vir no médico regularmente e usar vitamina. O que uma pessoa saudável talvez teria que fazer também. Tá certo. Doutor Lucas, obrigado.
Nós vamos voltar a falar ainda logo sobre esse tema, que é um tema que a sociedade, a comunidade quer saber, tá bom? Obrigado, foi um prazer, Saul, estou sempre à disposição aí. Tá bom. Pessoal, nós vamos terminando o programa, teríamos muitas outras perguntas, por isso nós vamos reprisar, viu, Damiano, essa entrevista, porque uma das perguntas também que o pessoal faz, olha, às vezes o gordinho é feliz, é alegre, está lá comendo uma costela, né, comendo uma torrada, uma lasanha, e aí, de repente, faz aquela cirurgia lá, vai continuar feliz, vai continuar alegre, né? Outra questão também é a família que é historicamente obesa, né? Como é que fica essa situação, né? Da questão do tamanho, estrutura óssea. Estas e outras perguntas nós vamos fazer logo para o Dr. Lucas, porque nós vamos fazer outro programa sobre esse tema. Aí diferente, viu, Cid? Entrevistando também quem já fez a cirurgia e como é que as pessoas estão, né, depois de perder o peso e melhorar a saúde. O programa Comunidade fica aqui e voltamos na semana que vem com os nossos patrocinadores, o Hospital São Vicente de Paulo, Floricultura Passo Verde, Clínica Clinvet, Restaurante Requinte, Líder Papelaria, Fazurgues e Residencial Geriátrico São Francisco. Eu vou e volto semana que vem. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmera fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. TV Cidade.